Onde está ele que eu não sei? Nunca o vi, nunca o toquei. Quem é ele que eu não sei? Nunca o senti, nunca o presenciei. Olhem as guerras, olhem as doenças, a fome e a miséria. Não dizem que ele existe, que ele é bom e que é todo-poderoso? Mas que bondade é essa? E que poder então é esse? Não vivem afirmando ademais que ele é misericordioso? Dizem até que ele nos salvou, mas nos salvou de quê? É só olhar toda a terra que se vê espalhada a dor. Ah, mas foi da condenação eterna então que ele nos resgatou? Mas se ninguém é eterno, e quando menos se espera, a vida já passou. Ah, mas é que dizem haver vida após a morte. Isso é loucura. Nunca vi um morto ressuscitado. Jamais alguém assim se declarou. O que se vê com um morto é ser consumido pela terra, e depois disso, acabou. Falam que ele está vivo em uma fatia de pão. Falam que ele é onipotente, onipresente e onisciente, mas não vejo nada disso não. Às vezes penso até que isso é simplesmente excesso de imaginação, pois vivem adorando esse Deus, mas nunca tem prova de nada, e nem ele cuida do mundo que dizem ser sua criação. Tudo isso é o que fala um ateu declarado, que não se conforma em saber que Deus, com todo o seu ser, está sim, verdadeiramente, corpo, sangue, alma e divindade, de forma sublime e presente na sagrada comunhão, e que, quem dele comer, o tem presente em seu ser para a sua salvação ou condenação, porque a Santa Missa é deveras o santo sacrifício da cruz, e que a esse ato se chama, com toda segurança, de transubstanciação. O ateu olha ao seu redor e contempla toda a criação, e com a inteligência e o raciocínio que o próprio bom Deus lhe deu, consegue compreender que uma casa jamais conseguirá se erguer sem a ação do pedreiro, que trabalhando o dia inteiro a tornou capaz de existir com o esforço das suas mãos. Ademais, a roupa que ele veste precisou de uma costureira. E o que dizer da comida que sustenta a sua vida? Jamais se produz sozinha, tem que ter a cozinheira, que trabalhando a coloque ao ponto de ser consumida. Ele percebe e entende todas essas coisas na vida. Mas nem mesmo as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que provam a existência de Deus, entram no seu coração, porque o que ele gosta mesmo é de expressar contra a Santa Igreja de Cristo toda a sua indignação. O ateu começa a querer provar a inexistência de Deus. Que coisa mais absurda! Porque se algo ou alguém não existe, então não há o que se provar. Porque simplesmente não há nem mesmo o que se questionar. Mas ele mostra documentos dos maus pastores que tivemos e com todo o seu pavor nos diz: olha só que horror!
É isto que é a Santa Igreja? É este o seu Deus Supremo, seu Salvador? Mas em relação aos santos padres da Igreja e também aos seus santos doutores, ele não busca acesso. Finge que eles nem existem, despreza seus ensinamentos, não se importa com a verdade. Porque a verdade para ele não passa mesmo de um grande tormento. Acreditar em Deus é importante, mas certamente não é tudo, porque quem mais acredita em Deus do que o próprio diabo, tendo sido ele mesmo morador na casa do Criador, e ao ter se rebelado, fez aquele forte brado: não servirei, não servirei, não servirei. Enquanto isso, do outro lado, ouviu-se também outro brado, daquele que é o príncipe da milícia angelical, que combateu fortemente toda a fúria do mal. E ele luta até hoje ao lado de todos nós cristãos, que combatendo o mal, chama o ateu à conversão. Juntos com São Miguel Arcanjo, repetimos o grito seu, que forte entoa em nossas almas: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? A afirmação do ateu de que não acredita em Deus, na verdade parece mais com um grande ódio àquele que é o ser em si mesmo e a tudo que é sagrado, pois deixa sempre de lado todo o bem que há no mundo e pela verdade revelada demonstra um desprezo profundo. A própria vida humana, da qual ele mesmo faz parte, para um dia um pouquinho parar e pensar onde será que tudo começou? Pois bem já dizia Aristóteles, há mais de 3 séculos antes de Cristo, tem que haver o primeiro motor. Do poema, o ateu diz que não acredita em Deus, e eu digo que não acredito no ateu. Fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. E em relação ao ateu, é muito curioso porque ele sempre se expressa querendo provar ou a inexistência de Deus ou que Deus é mau. Isso não parece nem um pouco com não acreditar na existência de Deus. Parece muito mais com um ódio avassalador a Deus e especialmente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um ódio avassalador a Deus, especialmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua Santa Igreja. Porque é muito fácil querer mostrar caridade falando dos males no mundo e pondo a culpa em Deus. Agora, acreditar que todo mal é consequência do pecado, olhar para dentro de si mesmo e admitir que vive em pecado mortal e que precisa mudar de vida, é outra coisa, né? Enquanto isso, observar toda a beleza do universo e quanto bem Deus derrama no mundo e na nossa família, apesar de toda a insistência dos homens maus, ou do homem mau. Querer provar a inexistência de Deus ou querer provar que Deus é mau não significa não acreditar nele, significa odiá-lo. Portanto, antes que alguém fale,
Não se trata de um julgamento, trata-se de uma constatação da atitude externa daquilo que o próprio ateu expressa publicamente. Isto aqui não é um julgamento. O ateu é mau, o ateu mente, diz que não acredita em Deus, mas na verdade ele o odeia. Não é um julgamento. É uma constatação daquilo que ele expressa publicamente. Ele expressa querer provar a inexistência de Deus ou que Deus é mau por causa do mal no mundo. Ele não fala que o mal é por causa do pecado, que ele mesmo é pecador, que ele precisa mudar de vida, não é? E o ponto X da questão para ele é sempre quem? A Igreja de Cristo, o cristão. Sempre, sempre. Bom, é isso. Vamos rezar e pedir a Deus pela conversão de todos eles e também de todos nós a cada dia, né? Sermos pessoas melhores e cristãos autênticos, verdadeiros. Para nós é impossível, mas com a graça de Deus tudo é possível. De que lado você está? Salve Maria!